Olá, eu sou Kelvin, estamos aqui em mais um episódio, mais um vídeo das nossas resenhas, clássicas resenhas que a gente já vem fazendo no nosso canal. E o vídeo que nós vamos fazer a respeito do lançamento de hoje é um álbum que foi lançado na verdade ontem. Eu tô falando do Senjutsu, novo álbum do Iron Maiden. O primeiro álbum de inéditas do Iron em 6 anos, desde o The Book of Souls de 2015. Eu sei que muitos de vocês vão estar aí se questionando a essa hora, mas Kelvin, por que você vai colocar um álbum do Iron Maiden numa página, num canal de prog? Mas eu acho que a própria discografia da banda pode responder isso em si, visto que desde o seu álbum de estreia lá de 80, o Iron Maiden é uma banda de metal, mas com grandes doses de rock progressivo, especialmente a partir dos anos 2000, em que eles praticamente adotaram essa fórmula metal prog para todos os discos que eles lançaram desde então. Conforme eu estava falando, esse é o primeiro álbum de inéditas do Iron Maiden em 6 anos. Durante esse período entre 2015 e 2021, o grupo se dedicou à turnê de suporte ao álbum The Book of Souls de 2015, muito bom por sinal, e depois logo em seguida embarcou na turnê Legacy of the Beast Tour entre 2018 e 2019. A turnê foi cancelada no início de 2020 por causa da pandemia. E ambas as turnês acabaram passando aqui no Brasil, uma em 2016, com alguns shows em algumas capitais, e a outra em 2019 no Rock in Rio. E esse acabou sendo o disco que o Iron gravou durante esse período, durante o período da pandemia. A banda começou a compor antes, mas começou a gravação no meio do processo. E no geral, assim como seu antecessor, o próprio The Book of Souls é um álbum duplo, o segundo da carreira da banda, com mais de 90 minutos de duração, quase 1h30. Antes de eu falar, na verdade, o que eu achei das faixas em si, vamos fazer o faixa-faixa, como a gente sempre faz em todos os vídeos de resenha aqui do canal. Eu vou falar o que eu achei do álbum em si, no geral. Eu achei que o Senjutsu, na verdade, para mim é um disco um pouco exagerado. É um disco que traz um Iron Maiden muito cheio de ideias que são levadas à exaustão. A exaustão mesmo na grande parte das faixas do disco. Praticamente as fórmulas musicais de determinadas músicas se repetem praticamente no disco todo. Eu achei de certa forma o disco um pouco acima do permitido, acima do que ele deveria ter tido em termos de duração. O disco é um álbum duplo com 10 faixas. Boa parte dessas 10 faixas são faixas acima dos 7, 8 minutos de duração, algumas até ultrapassando os 10 minutos de duração. Eu não tenho absolutamente nada contra, de verdade mesmo, contra músicas longas, muito pelo contrário. Mas eu acho que a gente tem que ter muita cautela ao fazer músicas longas e não querer colocar mais do que o necessário. E foi isso que eu senti em algumas das músicas. Senti que a banda estendeu demais algumas das músicas que poderiam ter sido mais enxutas em termos de duração. Também acho que o disco, no geral, soou como um álbum longo demais. Acho que deveria ter pelo menos umas 2 ou 3 faixas ali que poderiam ser facilmente cortadas do disco. Vou falar mais pra frente quais as músicas eu senti que tiveram esse problema, no geral. Também não gostei muito da produção do Kevin Shirley. Ele já trabalha com Iron desde 2000, desde o Brave New World. Eu achei a produção dele um pouco irregular em Senjutsu, mas isso não me incomodou tanto quanto essa questão estética e composicional das músicas. Nos momentos a voz do Bruce soou um pouco mais abafada na mixagem. As guitarras em determinadas músicas ficaram mais altas do que em outras músicas. Atrapalhou um pouco a coesão do disco em si. Vamos falar do já tradicional faixa-faixa. O álbum já abre com a faixa título Senjutsu. A música já abre com toques bem épicos, digamos assim, mostrando um pouco até mesmo da sonoridade que permearia praticamente todo o disco. Já destaco de cara nessa música a percussão do Nicko McBrain, fazendo um ritmo bem tribal, uma coisa bem interessante. Entra também os vocais do Bruce já de início, o som das guitarras, um som bem grave, uma coisa bem
épica, digamos assim, uma coisa orquestrada. Essa música pra mim é um dos grandes destaques já desse primeiro disco e do álbum em si como um todo. Gostei muito da atmosfera sombria, como se a banda já tivesse contando uma história, e de certa forma tá, já que ela é a primeira faixa do álbum. Destaco muito nessa música os próprios vocais do Bruce. Esse disco ele tá cantando em tons mais baixos, mais médios, digamos assim. Ele não tá exagerando, não tá gritando muito, não tá alcançando tons mais altos que ele fazia nos anos 80. Ele ainda tem essa voz, mas ele soube dosar muito bem no disco. Não é algo que fez falta em nenhuma das músicas. Muito destaco já também nessa música também as próprias melodias dos versos. Gostei também do refrão, embora para mim tenha sido menos impactante. Achei a natureza épica dessa música muito boa. Pra mim, ela, de certa forma, me ecoou um pouco a abertura com If Eternity Should Fail, do Book of Souls, mas com um tom ainda mais agressivo, mais épico, assim, digamos assim. Acho que se o Iron não, provavelmente eles vão fazer uma turnê de suporte a esse álbum. Eu acho que essa é a faixa perfeita para abrir o show. Depois em seguida vem a faixa Stratego. Essa é uma das músicas mais curtas do disco, tem um pouco mais de 4 minutos de duração, realmente uma exceção à regra. Destaco nessa música, essa música já tem um tom bem mais rápido, mais diretão, digamos assim, que o Iron já de certa forma já desenvolve em seus discos. Tem músicas mais longas, mais épicas, e outras músicas mais diretonas assim, meio que como uma ode ao som dos singles famosos deles nos anos 80, como The Trooper e por aí vai. Essa música eu gostei muito dela, do riff, das principais melodias de guitarra, mas eu vou ser bem sincero, eu achei um pouco a música repetitiva demais. Achei que a melodia dela, embora tivesse um riff que poderia ser promissor, acho que poderia ter variado um pouco mais. Achei as performances muito repetitivas, a música muito pouco inventiva em si. Ela foi lançada como single antes do lançamento do álbum também. Outra coisa que eu também não gostei muito dessa música foi um pouco da participação um pouco exagerada dos teclados. Eles também dominam praticamente o disco todo. Isso que, ao meu ver, também não casaram muito com essa proposta mais direta da música, mas ainda assim uma boa performance competente da banda. Depois dessa música vem a faixa The Writing on the Wall. Essa que foi, na verdade, o primeiro single disponibilizado do Iron de suporte ao Senjutsu. Antes mesmo do disco ter sido lançado, a música até ganhou um videoclipe muito bonito, por sinal. E essa música já é o primeiro grande choque estético do disco. A música já abre com grandes toques violões, uma coisa bem folk, com influências até country, digamos assim. Depois entra a melodia de guitarra também do próprio Adrian Smith, que é um dos coautores da música junto com o próprio Dickinson. E já entra também as melodias de guitarra, uma coisa bem leve, digamos assim, bem pouco usual pro Iron Maiden. Destaco nessa música já essa abertura assim, meio épica, meio quase que como uma história de faroeste, digamos assim, mas muito interessante até, uma coisa bem diferente do usual. Depois entram as performances da banda, a melodia também, com o solo também que o próprio Adrian faz lá no meio da música. Eu não gostei muito dessa música, achei essa música um pouco arrastada, um pouco longa. Também achei que a sonoridade folk, embora tenha sido uma ideia bacana por parte da banda, acho que foi uma ideia que soou muito melhor na teoria do que na prática. Gostei até mesmo das diferenças de afinação nessa música, uma coisa bem roots, uma coisa até meio bluesística que a banda quis propor. Mas eu vou ser bem sincero, pra mim no frigir dos ovos essa música soou como uma espécie de irmã sem carisma, ou uma filha sem carisma de Blaze of Glory do Bon Jovi e Children of the Damned do próprio Iron Maiden, clássico do The Number of the Beast de 1982. Acho que a única coisa que eu realmente gostei mesmo dessa música foi o clipe.
que saiu junto com, na época lá do lançamento, que realmente é um trabalho muito bonito de animação. Agora depois dessa música vem a faixa Lost in a Lost World, o primeiro grande épico do disco, com mais de 9 minutos de duração. Essa música, ela já de cara, já de certa forma, ela prenuncia alguns dos sintomas que virão a atingir os outros épicos do disco, visto uma introdução, a parte lá do violão com um pouco de toque, com os dedilhados de baixo. Essa introdução permearia muito as músicas lá do lado 2, ao ponto de chegar um momento do disco você até se confundir, caralho, essa introdução eu ouvi em outra música. Depois dessa introdução, a música entra para uma parte vocal do Dickinson, uma das mais bonitas, inclusive, do álbum. Achei a performance dele vocal nessa música bem emocionante. Musicalmente, logo depois a melodia cresce, a banda toda entra, com direito a alguns solos de guitarra do próprio Dave Murray. Desse aumento na melodia, a música tem algumas variações, mas não muitas também. Também com Bruce lá repetindo o refrão 7, 8 minutos, lá pro finalzinho mesmo da música, a melodia inicial volta, fazendo mais um encerramento mais curtinho, como uma espécie de reprise do tema de abertura. Eu destaco muito nessa faixa os trabalhos vocais do próprio Bruce também, os solos de guitarra também. No geral, ela me lembrou bastante os épicos que o Iron Maiden fez no A Matter of Life and Death, álbum deles de 2006, que tinha essa música tem uma sonoridade muito de guerra, eu senti assim, uma coisa meio bem de luta, sabe? Uma melodia emocionante, mas que da música reforça isso, perdido no mundo perdido, sabe? Que até permeia essa ideia de pós-guerra, de destruição que o próprio Iron Maiden propôs nesse álbum de 2006. Depois dessa música vem a faixa Days of Future Past, para mim uma das músicas mais interessantes, a melhor música do disco depois a melhor música desse primeiro disco, na verdade, depois da faixa Stratego, depois da faixa, na verdade, Senjutsu. Confundi aqui as músicas, desculpem. Já destaco nessa música já de cara a abordagem dela diretona. É uma música de 4 minutos de duração, também a música mais curta desse primeiro álbum. Ela tem uma abordagem bem mais metal, mais tradicional pelo próprio Iron, e também ela se desprende um pouco desse tom mais épico das outras músicas do disco, algo que ao meu ver foi um ponto muito positivo. A banda foi muito feliz ao colocar essa música nessa ordem, nesse primeiro disco. Destaco já de cara nessa música o trabalho muito rítmico do próprio Nico e do próprio Steve Harris. Eles nunca tiveram tão entrosados tão bem como nesse álbum, como nessa música. Destaco também nessa faixa os trabalhos muito bons de guitarra, umas melodias muito rápidas, muito interessantes, sabe? São trabalhos de guitarra que você ouve e fala, caramba, esse é realmente um trabalho de guitarra muito interessante que o Iron Maiden fez nesse álbum, e não parece um déjà vu, parafraseando a banda, de guitarras de álbuns anteriores e por aí vai. Depois disso vem a música The Time Machine. Essa pra mim uma outra faixa excepcional, muito boa desse primeiro disco. Essa música já abre também de uma maneira bem mais calma, digamos assim. Depois a música explode, a música já cresce. Essa música me lembrou muito, muito, muito mesmo a faixa The Book of Souls, do álbum de 2015. Embora um pouco menor e um pouco menos variativa na construção da melodia, essa música eu já destaco de cara o trabalho muito, muito bom do próprio Dickinson nos vocais. Uma música bem épica, mas uma música com peso. Destaco também o ótimo trabalho de guitarra do próprio Adrian e do Yannick Jers. Ele principalmente lá fazendo as partes de violão. Essa música tem muito da ideia melódica que o Yannick Jers traz para a banda. Eu agora não lembro, eu não peguei os créditos de composição na hora de eu fazer a resenha, mas
eu tenho quase certeza que o Janik Jazz escreveu essa música. Ela é um excelente encerramento para esse primeiro disco e para mim um dos grandes destaques do álbum. Vamos agora para o segundo disco. A gente acabou o primeiro disco, mas ainda tem algumas músicas pra gente terminar esse segundo disco, mais ou menos uns 35, 40 minutos ainda de música restante. Esse segundo disco já abre com a faixa The Darkest Hour. Essa é uma música que já meio que permeia esse tom também do segundo disco, uma coisa mais épica, mais grandiosa, digamos assim. Essa pra mim, das 4 faixas do segundo disco, o primeiro tem 6, o segundo tem 4, essa foi a faixa que eu senti que houve uma maior diferenciação, um pouco de tom em relação às suas colegas lá de disco. Gostei muito, já destaco logo de cara o trabalho do Steve Harris na introdução dessa música, junto com os trabalhos de guitarra, que ele também se destaca muito nessa música, o próprio trabalho do Dickinson. Essa música, eu confesso que o tom épico dela um pouco me lembrou até, de certa forma, a própria Lost in a Lost World, do mesmo disco, mas que também não me empolgou. Depois dessa música vem a faixa Death of the Celts. Pra mim essa é disparada a melhor música do disco inteiro e disparada a melhor música desse segundo álbum. Essa música já abre já com já estereotipado introdução acústica. Eu acho que deve ser a terceira a essa altura já do disco, e mais tarde eu também vou falar nisso com também lá a coisa lá do teclado, mas essa introdução não dura muito tempo e a melodia principal da música já entra e já meio que fazendo coro ao tema principal tocado no violão, aí a música explode de vez. Achei essa música muito, muito, muito interessante, muito boa. Pra mim é disparada a melhor música do disco. Pra mim é aquela música, aquele épico clássico do Iron, que tem 10 minutos de duração, que tem melodia suficiente para sustentar 10 minutos, não é uma coisa que tem embromação como eu senti em Lost in a Lost World, nas outras músicas que eu já tinha citado e etc. Na própria faixa anterior, Darkest Hour, que tem um pouquinho também é um pouquinho mais longa que o necessário. Gostei muito da variação de melodias no meio, entrando os riffs mais rápidos, também uma coisa bem contemplativa também, melódica. Eu gostei muito dessa música, achei ela a mais criativa do disco, achei realmente o Iron Maiden compondo um épico digno, sabe? Digno mesmo. Achei realmente um musicão. Lembrou em alguns momentos até alguns certos clássicos do Maiden dos anos 80 lá. Tem um quê meio que de Phantom of the Opera, uma coisa meio até Rime of the Ancient Mariner em termos de construção. Isso tem a faixa The Parchment, essa penúltima do álbum. Acho que essa é a maior faixa do disco, com mais de 12 minutos de duração. Essa faixa já abre com, pra mim, um dos grandes problemas do disco. Pra mim ela sumariza muito bem isso, que já é a introdução bem estereotipada, sabe? Aquela coisa calminha, violão, pra depois a música ir crescendo. Achei essa música, pra mim essa música sumariza tudo aquilo que eu falei no início do vídeo, da coisa exagerada, sabe? Uma música que tem 12 minutos de duração, mas que poderia, sei lá, durar 6 facilmente, ou até 5, sabe? Visto que a melodia, a introdução, a repetição do refrão, da melodia de guitarra diversas vezes na música, sem qualquer variação, parece, a impressão que dá é de que a banda tá enchendo uma música pra falar, olha, nós temos uma música de 12 minutos aqui. E nessa música, o que eu destaco, de certa forma, é o trabalho da interação de guitarra da banda. E também, de certa forma, o próprio Bruce Dickinson. Ele tá cantando muito bem nesse disco. E acho que nessa faixa ele sumariza muito bem essa questão do alcance
da nova forma de cantar deles, assim, um pouco mais contida, mas ainda assim muito técnica e muito competente. Depois disso, o álbum se encerra com a faixa Hell on Earth. Essa pra mim é uma música muito boa também. Pra mim essa é a segunda melhor desse segundo disco. Essa música me lembrou um pouco de The Red and the Black, do último disco da Book of Souls, mas um pouco a duração um pouco menor. Embora ainda assim eu tenha achado ela uma faixa muito longa, mais do que o necessário. A música tem um pouco mais de 8 minutos lá para os 9 minutos de duração e por aí. Eu achei que poderia ter sido reduzida, poderia ter botado ela em 6 minutos e meio por aí. Repetição muito longa das melodias e etc. Ainda que nessa música eu tenha gostado mais da variação de guitarras, da variação de melodias que a banda se propôs. Acho que de certa forma ela foi um encerramento muito digno, na medida do possível, pro álbum. E bem, essa foi a minha resenha do Senjutsu. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo da minha resenha. Digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu já falei tudo que eu tinha que achar. Eu achei um disco exagerado de certa forma, um disco que tinha muito mais, oferecia muito mais do que o necessário. Achei que o Iron pecou, achei a produção um pouco irregular do Kevin Shirley. Achei também que os teclados em muitos momentos roubaram a cena mais do que as guitarras na música. Algo que, se tratando de Iron Maiden, é um problema. E também achei também da questão das faixas, muitos momentos em que as faixas eram longas, extremamente mais longas do que o necessário. Acabei de falar isso nessa parte final do vídeo. Mas enfim, digam aí o que vocês acharam do Senjutsu. E até o próximo vídeo de resenhas. Tchau, tchau.